na mais recente decisão do Supremo, o ministro Moraes impediu que militares prestem depoimento vestindo farda. Diante da proibição, os advogados de defesa fizeram um pedido de adiamento do interrogatório, mas o juiz auxiliar os orientou a que verificassem a possibilidade de encontrar outra roupa para os militares. Talvez, falando com um astronauta, consigam alguma roupa mais à vontade. Uma bela bermuda. Mas qual seria o problema? Eu não sei, eu acho que militar, na grande maioria, é uma vocação e sente orgulho da farda. Sente orgulho da continência às pessoas de maior hierarquia. É um servidor. Não é como a esquerda, muitas pessoas da esquerda querem detonar a figura do militar, do policial, da gente, da ordem, da segurança. Não. Aquelas pessoas que se identificam com uma farda estão sentindo orgulho da farda que veste. Então não entendi por que o ministro Alexandre de Moraes proíbe essa utilização de fardas. E eu gostaria de ouvir a tua opinião, Luiz Arthur Nogueira. Ô Segré, é literalmente faroeste à brasileira, né? O Brasil está tudo de ponta cabeça. Se houvesse algum problema em utilizar a farda num depoimento, a preocupação deveria ser das Forças Armadas, né? Dizer o seguinte, olha, vamos preservar a nossa imagem, não utiliza. O ministro Alexandre de Moraes querer proibir o negócio totalmente sem pé nem cabeça. Agora, é curioso, né, Segré? As pessoas que são muito poderosas em qualquer lugar do mundo, o que elas têm em comum como característica? Elas não gostam de ser questionadas, contrariadas. E o que o Jeffrey Chiquini está fazendo é contrariar o ministro Alexandre de Moraes, que se fosse um juiz isento, imparcial, ele iria estimular que o advogado questionasse o delator para, em última análise, declarar aquela delação completamente inválida, anular a delação. Porque se o Mauro Cid uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, é óbvio que aqui não tem validade nenhuma. E quem está dizendo isso não sou eu. Quem disse isso foi o ministro Luiz Fux, que questionou durante um dos julgamentos por que havia 9 delações diferentes feitas pelo Mauro Cid. Porque cada hora ele conta uma versão. Então, qual das 9 vale? Nenhuma. É tudo nulo. Mas são 9 que foram utilizadas pela Justiça. Tem mais 2 que não foram utilizadas pela Justiça. Foram 11 no total. E voltando com o nosso protagonista do dia de hoje, das últimas vezes que tivemos faroeste brasileiro, o ministro Alexandre de Moraes proibiu a instalação de acampamentos ou qualquer forma de obstrução na Praça dos Três Poderes em Brasília. A praça é o centro do poder político do país. Ao redor dela ficam as sedes dos 3 poderes da República, obviamente. O Palácio do Congresso, o Palácio Congresso e o Palácio do Planalto, o Poder Executivo, e o Palácio do STF. Moraes destacou, abre aspas, o espaço é uma área de segurança institucional e não será permitido transformar a praça em palco de manifestações com potencial de intimidação contra ministros do Supremo, especialmente em um momento em que réus por tentativa de golpe de Estado começam a ser julgados. E, professor Suarno, a minha pergunta é, eu não digo que não seja válido ou legal a determinação do ministro, que até onde sabemos já liberou a utilização da Praça dos Três Poderes, que tinha barricadas para que ninguém estivesse aí, porque o deputado Hélio, ele estava com uma faixa na boca, em manifestação de protesta contra a liberdade de expressão, a falta da liberdade de expressão. Vários parlamentares foram lá, participaram desse protesto, parece que o ministro não gostou e esticou essa proibição para que pessoas não pudessem estar frente aos quartéis do Exército. E aí vem a minha pergunta, por que isso não foi feito quando logo o governo Lula começou a sua gestão? Porque se tivesse retirado as pessoas no dia 1º de janeiro, o 8 de janeiro não teria acontecido, provavelmente. Porque tudo aquilo que eles queriam para manter-se no poder e para evitar que houvesse um avanço da oposição, era ter uma justificativa. E a justificativa foi exatamente essa a razão pela qual eu posso estar enganado, mas nós deveríamos ter todas as imagens para tentar identificar a estratégia da falsa bandeira e o agente, por intermédio dos agentes provocadores que estavam lá dentro. Se nós começarmos a pensar
Dali vai sair muitos indivíduos que vão dizer, mas esse cara não tem condição de ser bolsonarista. Dá uma olhada nas redes sociais dele, ele tá aqui vestido de vermelho, ele está aqui usando bandeiras de outro partido, por que ele estava lá naquele meio? Mas isso é uma das questões. O mais assustador de tudo é o exemplo, aquilo que o ministro Alexandre de Moraes fez é o exemplo perfeito da distinção entre potência e ato. Ele fala, é para potenciais manifestações ou tentativa de golpe, como aconteceu em 8 de janeiro. Foi mais ou menos isso que ele falou. Potenciais situações idênticas ao 8 de janeiro, significando uma intimidação. Isso é potência. Mas o ato dele foi de intimidação. Ele intimidou todos os manifestantes, intimidou a oposição, os parlamentares e intimidou o próprio governador do Distrito Federal, que ele convocou para dizer, se por acaso não quiserem sair, prendam-os. Claro. Como se ele fosse, porque a gente sabe que ele é um xerife. O Arthur falou algo... Um momentinho, o xerife aqui... Exatamente. Vamos utilizar outro termo. Ele é aquele indivíduo que assume uma função que não é de xerife, eu acho que seria... Tem que arranjar um outro termo. A Stasi da antiga Alemanha Oriental talvez tenha um termo adequado para os espiões e para aqueles indivíduos que ocupam uma posição não de mando, mas uma posição de autoritarismo com autonomia, porque eles podem fazer qualquer coisa porque não tem ninguém para freá-los. Aí é que está a grande jogada. Quando você olha o que ele fez, e aí eu faço só o comentário para encerrar a respeito do Chiquini. Chiquini, você arrebentou, cara. E eu vou te dizer por que você arrebentou. Não estou falando com questão de intimidade, conheci o Chiquini aqui e ele é muito bom, porque ele conseguiu fazer algo que no momento em que o Alexandre de Moraes tentou tratá-lo como tratou todos os demais advogados, alguns resistiram, mas não tinha condição no momento para atuar como o Chiquini atuou, o Chiquini simplesmente disse o seguinte, agora está muito bem configurado que isto aqui é tudo uma farsa, porque o senhor mandou eu ler com atenção, eu li com atenção, ou o senhor não leu com atenção, ou o senhor está mentindo. Claro. Se o senhor não leu com atenção é porque eu sou incompetente. Se o senhor está mentindo, esse não é o seu lugar. Não é nenhuma questão de... É um local para tipos de juízes. Ali é uma função de juiz. Ele não é um juiz. O que ele está deixando muito claro é que ele não é um juiz, ele não é um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele é uma personagem que ocupou um cargo para executar alguma determinada função e ele passou a achar que, pelo fato deles ter se tornado um rato que ruge, ele passou a imaginar que ele é um leão. Claro. O problema todo é que, queira ou não queira, esses funcionários do governo ou dos poderes do Estado do Brasil são apenas ratos que nós colocamos e lhes dão poder para, enquanto exercendo o seu cargo, possam, em nome da sociedade, executar determinadas ações. Mas eles não podem confundir o cargo com eles. Mas aí você observa, e totalmente de acordo com o que você menciona, que aqueles que deveriam defender a Constituição não estão respeitando pelo menos 2 artigos. O primeiro da liberdade de expressão e o segundo da liberdade de ir e vir. Sim. Se eu coloco barricadas em um determinado lugar que me impede que, como brasileiro, eu possa ir de um lugar para o outro, claro, a Constituição não está sendo respeitada. Claro.